Boa noite a todos. Muito bom a gente estar aqui em mais um Unipray, né? Mais uma semana de oração que a Unijovem tem se envolvido, tem participado. A gente agora vai começar amanhã o nosso mês de missões nacionais. O tema é Porque Ele Me Amou. Amanhã a gente já vai iniciar, vai ter o culto de abertura, também já fazendo uma propaganda. Amanhã vai ter o lanche do Brito, né? O lanche do meu pai. Quem quiser fazer um pedido do lanche, entre em contato com Neemias. Vamos já começar contribuindo com missões e aproveitando esse lanche que é uma delícia, né? Não é porque é meu pai que eu estou falando isso, porque realmente é muito bom. A gente está, nessa semana de oração, falando um pouquinho já do nosso tema, dando uma introdução, conversando um pouquinho do que se trata essa campanha. O tema da campanha é Porque Ele Me Amou, e a divisa é lá em 1 João 4:19. Se vocês quiserem abrir, podem abrir também, para já ir guardando, memorizando. 1 João 4:19. A palavra de Deus diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Eu vou só fazer uma breve oração para a gente conversar um pouquinho desse texto, desse versículo aqui. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, por este culto. Obrigado por este momento de louvor maravilhoso que tivemos, ó Pai. Obrigado pela companhia de cada irmão aqui. Neste momento eu peço que o Senhor me dê sabedoria, me capacite, ó Pai, que o Senhor esteja me usando, apesar de mim, apesar das minhas fraquezas e falhas, Pai. Tenha misericórdia da minha vida e me use para abençoar, para capacitar, para o crescimento da Tua igreja. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Esse trecho é talvez um dos versículos mais bonitos dessa carta de 1 João, e é um trecho que destaca a grandiosidade do amor de Deus, da misericórdia e graça dele. A verdade bíblica e o que a gente vê exposto em toda a Escritura é que o homem por si só, ele não consegue amar a Deus. A gente vê isso lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam. A gente já vê isso. Qual que é a primeira coisa que Adão e Eva faz ao ouvir os passos de Deus naquele jardim? Eles fogem e se escondem. A verdade é que o homem, depois da queda, mesmo ouvindo os passos de Deus, mesmo talvez hoje em dia ouvindo a palavra de Deus, a reação da sua carne, da sua natureza caída é o que? É fugir e se esconder de Deus. É não buscar este relacionamento. Tanto que no caso de Adão e Eva, o que Deus teve que fazer? Teve que ir até os dois para ter ali uma conversa, um relacionamento. Com os crentes ainda hoje é da mesma forma. Foi necessário Deus vir até nós. Foi necessário Deus vir até nós na figura, na pessoa do seu Filho. Se colocar numa cruz, fazer um sacrifício lá no monte, conhecido como Monte da Caveira. Um monte onde na tradição era onde ficava a sepultura do Adão, do velho Adão. E naquele monte onde estava a sepultura do Adão, que foi morto, Jesus Cristo foi morto ali, mas esse, diferente de Adão, ele não ficou ali. Depois de 3 dias ele ressuscitou, ele estabeleceu um caminho pelo qual o homem pode ser salvo. Foi necessário Deus vir até nós na pessoa do Espírito Santo, para transformar as nossas vidas e para tocar em nossas vidas, para que a gente possa responder ao chamado de Deus, para que a gente possa ter um relacionamento, um novo relacionamento com Deus. Um relacionamento pautado no amor. Um relacionamento daqueles que realmente tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. A gente vê e olha para a cruz, reconhecemos os nossos pecados. É interessante esse ponto onde
é necessário que o homem contemple a face de Deus, tenha esse encontro com a pessoa de Deus, para que ele reconheça toda a falha que tem no coração. Porque, infelizmente, o homem, em sua natureza, ele é arrogante, soberbo. E muitas vezes é muito difícil você ver uma pessoa que realmente reconheça o mal com sinceridade. Na verdade, você não vai ver isso. Só uma pessoa que realmente contemplou a santidade de Deus, teve esse encontro com o Senhor, que ele vai olhar no seu íntimo, e olhando para o seu íntimo, vai olhar novamente para Deus como Redentor. Olhando para o Deus Redentor, ele vai olhar de novo para si, vai reconhecer ainda mais pecados, e vai ficar nesse ciclo, que é o ciclo da santificação, onde o homem passa a olhar cada vez mais para Jesus, e passa cada vez mais a olhar para si e ver o quanto que depende dele, o quanto que depende desse amor. É um relacionamento onde a gente vê um Deus todo-poderoso olhando para um homem pequenininho e pecador, olhando em amor para este homem. E este homem pecador e pequenininho olha para o seu Senhor com um amor grandioso, porque ali ele encontrou o seu Redentor. E ali a gente vê um verdadeiro amor surgindo. Um amor que já não é um amor egoísta e que busca interesses. Não é um amor que está esperando algo em troca, mas é um amor que o homem aprendeu com seu próprio Deus, com seu próprio Senhor. O que Jesus Cristo queria de nós quando foi na cruz? Para que ele precisava de nós? Ele não esperava nada em troca, foi um ato de graça. Foi um ato onde ele nos ensinou um amor sem interesse, um amor sacrificial, capaz de dar a sua própria vida a favor de pessoas assim, tão pequenas. Um relacionamento onde o Deus Todo-Poderoso olha com toda a sua graça para nós. O interessante é que quando o homem tem sua vida impactada por isso, por este amor, ele não somente retribui ao seu Redentor este amor, mas ele passa também a expressar isso para as outras pessoas que estão ao redor dele. Aqui na carta de 1 João, eu não vou ter como me aprofundar muito nisso, mas o apóstolo João aqui, ele estava tratando de uma heresia daquele período, nesse trecho da carta, que era o docetismo. O que era o docetismo? O docetismo era a ideia que a matéria era totalmente impura, era uma vertente do gnosticismo, e negava, por exemplo, que Jesus veio em carne. E para os docetas, para esses que seguiam essa linha, tudo que era material era impuro e não era necessitado, por exemplo, de cuidado. E alguns docetas não tratavam nem com amor e com cuidado o corpo, as necessidades dos seus próximos. Porque para eles isso tudo era algo supérfluo, era algo que não tinha valor, a matéria não tinha valor. E o apóstolo João, ele escreve aqui deste cuidado que o homem deve ter para com o seu próximo. Ele fala que esse amor que é desprendido em Deus também deve ser atribuído à pessoa que está ali do lado. Se você continuar em 1 João 4:20, logo na continuação, João ele escreveu o seguinte: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Aqui ele estava ensinando esse princípio para a sua igreja, para que eles não seguissem esse caminho de não dedicar amor ao seu irmão, esse amor que foi aprendido com Cristo. Eu vou ler aqui 1 João 3:16, 17 e 18. O apóstolo João escreve o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida
por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Que a gente possa, dia após dia, como igreja, como cristãos, como aqueles que reconhecem a Jesus e seguem os passos dele, ter este amor que a gente aprendeu lá na cruz. Não é um amor só de palavra. Jesus não só falou que nos ama, ele se colocou numa cruz para te salvar. Que a gente possa atribuir este amor aos outros também. Esse amor a gente só alcança, a gente só consegue retribuir, a gente só consegue dispensar este amor a Deus e ao nosso próximo, porque Deus um dia se mostrou este amor para a humanidade. Que a gente sempre que olhar lá para a cruz do Calvário, sempre que a gente se lembrar do que Cristo fez, a gente seja levado, constrangido, a viver esse amor também com o próximo. A gente está entrando em campanha de missões, e agora aplicando a nossa realidade de missões, a gente sabe que a vida do missionário não é fácil lá no campo. E a vida das pessoas que estão sendo alcançadas ali no campo também não são fáceis. A gente sabe que lá no campo a gente tem cristolândias que estão lidando lá na Cracolândia, que estão tirando gente da rua, gente que sabe-se lá quando foi a última refeição dela. E nós, como cristãos, vendo esta necessidade, vendo o quanto o campo está precisando de recursos, que nós sejamos constrangidos a contribuir com missões, mostrando o nosso amor não só com palavras, mas em ação e em verdade. Que a gente também seja constrangido em ajudar por orações. Gente, a gente está em mês de missões, a gente faz 3 meses de missões durante esse ano aqui na igreja. E durante o mês de missões a gente ora muito pelos missionários, mas como é a oração no restante do tempo? Como é a nossa oração no começo do ano? Como é a nossa oração na virada do ano? Será que na virada do ano, naquele momento de alegria e de festa, você já orou por missões, pelo campo? Por mais um ano, que mais vidas sejam alcançadas? Ou será que nossas orações sejam só Deus abençoe o meu ano e guie o meu ano? Então que a gente seja constrangido a amar, não só de boca, em palavra, mas em ação e em verdade, em oração. Também que a gente saiba as necessidades daqueles que não conhecem a Cristo, a necessidade primordial, que é a necessidade de ter uma vida eterna com o Pai. Eles estão condenados, gente, eles estão no inferno e isso é triste. Que a gente seja constrangido a amar essas pessoas e pregar o Evangelho para elas, para que a gente possa amar, não só de boca, mas em ação e em verdade. Que esse mês de missões seja um mês disso, de reconhecimento do amor de Deus, de constrangimento e de prática do amor de Deus aqui na terra. Amém?